Será que o imperialismo americano está chegando ao fim? Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Antônia Alves, de São Paulo. Antônia, grande abraço para ti. Finalmente, meu abraço vai para Paulo Nascimento e Mariana. Eles não colocaram o local, mas Paulo, Mariana, grande abraço para vocês. Agora ainda o nosso papo. Olha só, eu estava com outro tema, um outro assunto para colocar em vídeo. Mas o mundo, o tempo não para. No último vídeo eu coloquei a minha opinião sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. E eu recordo que alguém comentou que eu estaria fazendo teoria da conspiração, mas não foi o caso. Por várias vezes eu já falei aqui que eu não tenho nada contra a teoria da conspiração e os bons teóricos da conspiração. Porém, procurar analisar os aspectos históricos e sociais do que está acontecendo não se encaixa, a meu ver, numa teoria da conspiração. A sociologia e a história são ciências humanas. Ciências que também levantam hipóteses. Mas por que eu estou falando isso? Porque a ameaça de uma terceira guerra mundial é uma probabilidade. E digo mais, uma probabilidade cada vez mais forte. Blocos no poder a nível internacional estão se movimentando. Se a gente for analisar um pouquinho a história, vamos ver que a maioria dos impérios caíram. E nesse sentido parece que o Império Americano está sendo ameaçado. Ameaçado ou imprensado. Mas ameaçado por quem ou por quê? Essa semana, Rússia e China apertaram as mãos para valer. Por quê? Porque o líder russo Vladimir Putin e o primeiro-ministro da China tiveram um encontro. Como sempre acontece nesses encontros, houve acordos no campo econômico, tecnológico e outros mais. No entanto, o aperto de mão entre o líder russo e o primeiro-ministro da China tem um caráter simbólico. Um caráter simbólico, inclusive acompanhado de palavras simbólicas. O primeiro-ministro Xi Jinping declarou após o encontro: esse encontro representa muito. Vamos promover a ideia de sermos amigos para sempre. Minha interpretação: a Rússia está sentindo o impacto das sanções econômicas lideradas pelos Estados Unidos. Mas qual o argumento para colocar sanções sobre a Rússia? Para o governo americano, simples, porque a Rússia em 2014 anexou a Crimeia. Uma boa desculpa do governo americano para enfraquecer a Rússia. A Rússia, seu antigo inimigo declarado. Mas como diz o ditado, o feitiço vira contra o feiticeiro. Surgiu mais um abacaxi para o governo americano descascar. O Reino Unido abandonou a União Europeia, o principal aliado dos americanos que possui armas nucleares. Em poucas e simples palavras, a União Europeia surgiu um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Um bloco de países que venceram, mas que saíram arruinados contra os nazistas. A União Europeia, grosso modo, é um conjunto de instituições e leis econômicas em comum. Mas no meu ponto de vista, o sustentáculo principal da União Europeia é a defesa, é a sua autoproteção. Em outras palavras, a União Europeia precisa se proteger em termos de segurança. Uma coisa é certa: depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo não foi o mesmo. Só para quem não sabe, resultado da Segunda Guerra Mundial, de forma bastante resumida: 50 milhões de mortos, uma Europa dizimada, devastada, e o início de uma Guerra Fria entre 2 superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos. E tem um detalhe importante nessa história: as ideologias comunista e capitalista eram os verdadeiros combustíveis para esse conflito. Um conflito de palavras e chantagens, de uma constante ameaça de uma guerra nuclear. 2 superpotências com capacidade de destruir o mundo várias vezes. Ô Carlos, lá vem você de novo com essa história. Não vai ter terceira guerra mundial. O mundo tá em paz. E digo mais, não tô nem aí para essas histórias. O que eu quero é aumento de salário e ver meu time ganhar o campeonato brasileiro. Para com isso, Carlos. Não vai ter terceira guerra mundial e fim de papo. Será? Os fatos, os acontecimentos
parecem apontar o contrário. As relações internacionais estão fervilhando. Eis aí um dos problemas do imperialismo. A gente sabe que o governo americano é quase onipresente. Eles estão praticamente em todos os lugares. A Organização das Nações Unidas, a ONU, virou uma casa de brinquedo diante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos praticamente espiona todos os países. Uma espionagem que já não é tão secreta. Mesmo com o fim do comunismo na antiga União Soviética, os americanos tentam manter a Rússia fraca. Mas como eu disse antes, logo no início do vídeo, a história mostra que os impérios um dia chegam ao fim. Agora, é claro, a gente sabe que os Estados Unidos é uma superpotência econômica e militar, mas o governo americano não pode subestimar o poder da Rússia. Ainda mais agora com esse último encontro e esse aperto de mão e as palavras do primeiro-ministro da China. Talvez não se trate apenas de uma parceria econômica entre China e Rússia, provavelmente o reforço de uma aliança militar. Um detalhe, a Coreia do Norte deve estar fazendo festa com as palavras do ministro chinês. China e Rússia, amigos para sempre. Minha opinião, o mundo está dividido em blocos de poder. Estados Unidos e a União Europeia sem o Reino Unido. Por outro lado, ou melhor, do outro lado, Rússia, China e Coreia do Norte. E nesse jogo ainda tem a Índia que está meio em cima do muro. Todos esses países armados até os dentes com bombas nucleares. E vale lembrar, no Oriente Médio, especialmente na Síria, Estados Unidos e Rússia estão apoiando grupos diferentes. Pergunta, no meio dessa história toda, será que tem alguém lucrando? Sim, as indústrias de armas. São bilhões de dólares gastos para matar em nome da democracia. Como eu disse no outro vídeo, nesse campo, o campo das relações internacionais, não existe bons nem maus. O que existe é o interesse. E por falar se existe o lado bom e o lado mau, eu queria lembrar um detalhe histórico. Logo após a Alemanha ser derrotada na Segunda Guerra Mundial em 1945, os soviéticos, hoje os russos, foram os primeiros a entrar na Alemanha. E como prêmio de guerra, mais de 1 milhão de mulheres foram estupradas pelos soldados russos. E vale destacar, a maioria dessas mulheres que foram estupradas logo depois se mataram. Suicídio coletivo no pós-guerra. Mas os americanos fizeram o mesmo. E por falar nos americanos, no fim da Segunda Guerra Mundial, foram eles que lançaram a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. 250 mil pessoas morreram em segundos. Na Guerra do Vietnã, o governo americano jogou seus jovens numa guerra infernal. E vale lembrar que o pequeno país do Vietnã ganhou a superpotência nessa guerra. Guerras e mais guerras. Novas táticas. Novos e antigos inimigos. Bomba atômica e bomba H. No Oriente Médio foram eliminados Saddam Hussein e Bin Laden. Mas agora a bola da vez é o Estado Islâmico. E como a gente já sabe, o Oriente Médio não é só poeira e camelos. É petróleo e muito petróleo. E petróleo é dinheiro. Dinheiro se converte em poder. Eis aí o ponto da minha interpretação. O poder acima de tudo, custe o que custar. A morte de milhares de crianças e adultos não é nada. Nada diante do poder. Nada diante dos barris de petróleo do Oriente Médio. Minha hipótese, o mundo em que vivemos está à beira do colapso. E talvez as leis da natureza vão cobrar o seu preço. No meu ponto de vista, parece que acabou. Não há mais qualquer tipo de evolução humana. Aliás, a humana vida já não vale mais. Será que os interesses egoístas e o desejo de poder será o nosso fim? Como eu já disse várias vezes, para os poderosos, nós, eu, você, somos apenas números. Somos pura e simplesmente estatística de guerra. Que a natureza faça a sua parte e que a esperança não nos abandone. E como eu sempre digo, é em nome dela, da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.